Coutinho, então, é uma abertura completamente diferente. Bom dia para você, bem-vindo ao Manhã TC News. Embora nós não tenhamos ainda, concretamente, dólar e índice, o que você é capaz de projetar também sob a luz do leilão? Vamos lá, bom dia, lindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Olha só, pessoal, gráficos atualizados na tela, né? Então, assim, o futuro ontem arrebentou para baixo, 1,37,820. Nota que essa região do índice futuro é um suporte. Então, assim, posso especular, tá? De uma eventual alta, um repique, uma leve correção altista para posterior baixa. O problema aqui é que eu não tenho figura de baixa. Então, o índice, a priori, o que dá para falar tá em cima de um suporte, eventualmente repica para posterior queda, se for o caso. No caso do dólar, o dólar tá mais fácil, né? O dólar cota R$ 5,636, 5,63. O dólar tem um upside, aqui eu peguei um fibo bem longo mesmo, para poder dar uma exagerada no movimento. O dólar altista, R$ 5,707. Esse é meu ponto de venda para o dólar. Agora tem que esperar abrir. O índice completamente indeciso, sentado em cima de um suporte. O dólar ok. O dólar tem uma alta aí de mais 100 pontos até os 5,707. O índice das caras no 0 a 0, 137.730 pontos. Atenção para a curva de juros. Ela diz e não é pouco. 23 pontos base de avanço nos vértices que se apresentam até essa altura. O DI1F 27, 28, 29 voltou para leilão. Chegava a pedir 28 pontos base a mais nos prêmios e era devolvido a leilão. Há uma mexida forte com a curva de juros. Nos DIs, o protagonismo por hora das negociações desse dia 10 de julho. É uma curva que empina e não é pouco. 19 pontos a mais nos prêmios do DI1F 27, 16 pontos base a mais no DI1F 28, o 29 subia 28 pontos nos pedidos de prêmio quando era devolvido a leilão, e o DI1F 32 aparece aqui com 12 pontos a mais nos prêmios também. Você tem um IPCA que é um pouco mais salgado do que o imaginado, mas de novo, segunda ou terceira prateleira de precificação hoje, muito mais os ruídos entre Brasil e Estados Unidos e Brasil ajudam a explicar, muito mais esses ruídos ajudam a explicar a razão pela qual a curva pede tanto prêmio assim. Por enquanto, o grande personagem. Estamos à espera do dólar. O dólar não sai de leilão, temos 9,4. R$ 5,611, a última fotografia que se teve, 0,4% de avanço. É o que o leilão está sugerindo agora. E a gente, Luciano, sabe, bem-vindo aqui ao Manhã TC News, é o editor-chefe da Mover, agência de notícias da nossa casa, do TC. A gente sabe, Luciano, que mais do que qualquer fundamento, é o noticiário político e geopolítico Brasil e Estados Unidos que vai dar o recado e vai ser o grande driver para a precificação dos ativos. Te passo a palavra e peço o seu destaque no momento em que o Indifut renova as mínimas do dia, já cai 0,30%, somada à queda de ontem, o que contrata a abertura do Ibov à vista com grande gap de baixa. Bem-vindo, Luciano. Fala, Levati, bom dia para você, bom dia para nossa audiência. Realmente, essas notícias sobre o Trump, as tarifas, já começaram a mexer com o mercado ainda na noite de ontem, né? No pós-mercado, já fez preço no dólar, já fez preço nas ações brasileiras no exterior. E hoje pela manhã, os ETFs aí brasileiros em Nova York, o EWZ, estavam operando em queda, ADRs da Embraer tombando mais de 6%, e Bovespa futuro abrindo em queda. Então, realmente, o mercado ficou nervoso, aí sentiu os impactos, Léo. E o que eu comentei de relevante, a XP fez uma breve análise aí já sobre eventuais impactos, e é interessante que eles apontam assim que no macro, o impacto não é tão significativo. A gente deve ter um dólar um pouco para cima, né? Pode desacelerar um pouco a economia, mas o impacto mais relevante aí dessa tarifação dos Estados Unidos vai ser no micro, né, em empresas específicas que exportam mais para os Estados Unidos e, mais relevante ainda, na política. Esse que é um desdobramento interessante, né? Muita gente, Levati, tentando entender não só que empresas vão ser prejudicadas, quem que vai perder com essa tarifa, mas principalmente tentando entender quais que são os desdobramentos de tudo isso para 2026 aqui no Brasil, para as eleições, né? Os agentes políticos já estão se colocando aí, falando no X, a gente já teve Lula se posicionando, Gleisi Hoffmann, Tarcísio de Freitas, então já começa esse embate político, né? E do ponto das empresas, Levati,
Embraer deve ser a mais afetada. A XP coloca em relatório que a companhia tem 24% da receita proveniente de exportações aos Estados Unidos, e Suzano também entre as mais afetadas aí. Eles têm cerca de 16,6% da receita vindo de exportações para os Estados Unidos. Ainda tem a Tupi, Jalles Machado, Fras-le, Minerva, Randon, Iosp Maxion, CSN, Alpargatas, Cosan, Vale, Petrobras, para vocês verem. Tem muita empresa brasileira exposta aí ao mercado americano e a gente vai ter que ficar de olho nos desdobramentos na bolsa. Agora, tem gente que pode ganhar também, Levati. A XP destacou no relatório que eles estavam já montando ali uma cesta de ações que, em tese, podem se beneficiar de eventuais tarifas mais altas dos Estados Unidos. E aí vão os nomes que a XP coloca nessa cesta. Ó. Gerdau, Unipar, Rumo, Aura Minerals, Brasil Agro e SLC Agrícola. Então, tem problemas, tem dificuldades, mas também tem oportunidades, como sempre é no mercado, Levati. Mas agora acho que vale também a gente ficar muito de olho aí nos desdobramentos políticos, né? Porque até o Trump, ele ameaçou que eventualmente, se o Brasil retaliasse, ele pode subir mais ainda a tarifa. E o Lula ontem no Twitter disse que o Brasil pode sim usar a tal da lei da reciprocidade, que foi aprovada recentemente no Congresso. O ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, Levati, que até já participou algumas vezes aqui na TC News, ele avalia que esses desdobramentos políticos aí são bem preocupantes. Inclusive, ele aponta ali que, na visão dele, tanto a direita quanto a esquerda estão tratando essas tarifas dos Estados Unidos como uma oportunidade política, não como um prejuízo para o país. Na visão dele, a decisão correta para o Brasil seria baixar a temperatura, baixar a fervura, nas palavras dele, e negociar com os Estados Unidos. Inclusive porque, se o Brasil partir para o ataque, os Estados Unidos poderiam fazer muito mais contra o Brasil, nas palavras do Tony Volpon. Então, um alerta importante aí para a gente monitorar ao longo do dia hoje nos mercados. Obrigado pelo panorama. Em 3 eixos, o Luciano mapeia as ações que mais devem ser prejudicadas com essa queda de braços entre Estados Unidos e Brasil. No segundo eixo, aquelas que podem ser beneficiadas, para você, trader, mapear e calibrar o seu itinerário de negociações hoje. E nesse terceiro e último eixo, a partir das declarações de Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, o entendimento de que, do ponto de vista comercial, o impacto tem a sua limitação, dado que, no fim do dia, o Brasil apresenta uma economia mais fechada do que aberta. Mas aí que tá. A precificação está indo além do que apenas e tão somente as restrições comerciais. A precificação parece embutir mais nos preços. A curva de juros tem agora 16 pontos base a mais nos prêmios, em média. É verdade que houve uma certa calmaria em relação a alguns vértices que chegavam a pedir 28 pontos base a mais nos prêmios. Mas também é verdade que, a despeito de um IPCA levemente acima do consenso, estamos diante de uma curva bastante salgada e cujo tempero não para de subir. Nós temos inclusive máximas de alguns vértices. Chegam a 20 pontos base. 20 pontos base os pedidos de prêmios de alguns dos vértices. E olha, máxima atrás de máxima, o que vai tirando espaço, para não dizer sufocando, a Bolsa Brasileira, que há pouco renovou mínimas. Você ouviu o nosso sinal. A mínima do Indifut se deu nos 137.100 pontos. 137.100 pontos. Vamos nos lembrar que ontem, Coutinho, você pode ilustrar isso através do candle dessa quarta-feira, desse dia 9. Ontem o Indifut já caiu bastante, o Ibov à vista. Já tinha tido a dinâmica encerrada quando o Indifut continuou recuando. E aí o Coutinho no candle pode ilustrar isso melhor para nós. Você começa a ver a forte queda. Esse é o gráfico de 4 minutos que o Coutinho está usando para ilustrar. Desde a queda de ontem até a de agora, nós já temos aí mais de 2.000 pontos de correção e avançando e indo. O dólar agora e só agora aparece para mim R$ 5,630. É uma alta de 0,35%. Então, finalmente, o dólar deu as caras também. Coutinho, gostaria de te ouvir em 2 eixos. O primeiro é o próprio dólar, afinal de contas ele deu as caras. Mas o segundo é, pegando o momento em que o Indifut começa a deteriorar de ontem até o atual momento, qual o tamanho do prejuízo para quem estava comprado? Vamos lá então, gráfico de 5 minutos rapidinho aqui na tela.
Vamos pegar o fechamento de ontem. O Profit tem uma ferramentinha legal, que é essa daqui. Fechamento de ontem, eu tenho um dado que eu acho que tá errado, Leozinho. Olha só, o meu fecha ontem a 137.868. Se eu pegar dia agora, 137.220. Conta rápida, 650 pontos. Eu acho que é pouco. Olha só, Mas tô você pegando tá no 5 minutos, né? eu tô pegando o 875, fechamento de ontem, com a abertura de hoje. Fechamento de ontem, 137.870, arredondando. Agora, 137.320. Conta rápida, 500 pontos. Mas aí vai pro primeiro candle de baixo, Coutinho, porque começou a deteriorar ainda na faixa das 17. Olha, você tá pegando daqui? Perdoa. Claro, porque aí a gente tá falando da deterioração que começou ontem, né? Então vamos embora, daqui pra cá, você tá falando de 1.773 pontos. Não chegou a 2.000 ainda, eu já imaginava que pudesse ter chegado a 2.000. E você começa a ter uma ala que já começa a identificar, que já inicia uma identificação de exagero. Já tem algumas pessoas no chat, inclusive, indo nessa direção. Olha, eu não me surpreenderia se o dólar desse uma acomodada até o final do dia, se a bolsa desse uma acomodada até o final do dia também. Muito em função, Luciano, desse diagnóstico que você nos trouxe a partir das falas do Tony Volpon. Uma coisa é o impacto direto na balança comercial e na deterioração da relação Estados Unidos-Brasil. Existe um impacto, ele é negativo em termos de precificação, ninguém questiona, mas esse impacto é limitado pelo fechamento estrutural da economia brasileira em comparação com outras muito mais abertas. Isso é uma coisa. Outra coisa é colocar nos preços a escalada, o risco político, a maneira como o bolsonarismo e o petismo, o lulismo vão aumentar a escalada dos ataques de um contra o outro, de outro contra um, como isso pode inclusive impactar o calendário eleitoral, de repente trazendo maior sustentação política para a figura de Lula, que agora vai passar a ter mais ingredientes para buscar um antagonismo que lhe é estratégico, pensando na urna em 2026. Então eu acho que tem outros fatores importantes para a gente embalar, por exemplo, uma curva de juros, que por mais que o IPCA tenha contribuído vindo acima da média, está pedindo de 15 a 18 pontos base a mais nos prêmios. Não é só o IPCA que ajuda a explicar isso, né, Luciano? Pois não? Pois é, Levati, por um ponto aí na política monetária, esse dólar para cima pode dificultar o trabalho do Banco Central, né? Porque a queda do câmbio era justamente o que vinha aliviando as projeções de inflação nas últimas semanas aí no Boletim Focus, né? Então tem esse componente que afeta diretamente a política monetária, mas o outro ponto que você abordou muito bem é o aspecto político, né, Levati? A gente via cada vez mais o mercado tentando antecipar, precificar alguma coisa de eleições 2026 nos preços, né? Inclusive, nas últimas semanas, últimos dias, casas de análise estrangeiras, como a Gavical, tinham começado a destacar a possibilidade do Tarcísio de Freitas ser o candidato da oposição aí para o pleito de 2026. A Gavical até apontou que isso poderia gerar um rally nas bolsas globais, nas bolsas brasileiras, mas a gente tem hoje uma visão aí no mercado, muita gente achando que essa intervenção do Trump aí falando sobre o Bolsonaro poder concorrer pode um problema para o Tarcísio, né? Eventualmente pode aumentar as chances do Bolsonaro insistir pela candidatura dele, ou de insistir numa candidatura de alguns dos filhos, ou da Michelle Bolsonaro. Então complica um pouco esse caminho que vinha se desenhando de a candidatura Tarcísio se colocar antecipadamente aí no radar, né? Então acho que muita gente começa a colocar isso no cenário. E também tem uma visão de parte dos cientistas políticos de que esse embate aí pode ajudar o Lula e a esquerda aí na eleição. Inclusive, a gente tem um exemplo do Canadá, né, onde o atual primeiro-ministro ele estava atrás nas pesquisas, não estava bem, não era o favorito. Depois que o Trump decidiu tarifar o Canadá, falou até de anexar o Canadá, ele acabou usando uma retórica anti-Trump ali que conquistou o apoio popular e ele foi o campeão, ali foi eleito. Então isso também acende um alerta para o Brasil. O inimigo externo, né, sempre pode acabar unindo. Então o Lula ganha uma retórica muito forte aí para usar contra o Trump e até contra o Bolsonaro, né? E a gente já vê nas redes sociais aí um lado tentando acusar o outro, culpar o outro.
O que a gente não vê, Levati, é muita preocupação, parece que com o Brasil, com a economia brasileira. Parece que está todo mundo pensando lá em 2026 e no hoje, aí nos efeitos para a indústria, desemprego, parece que não tem tanta gente preocupada, não. Isso que é um pouco triste até de perceber. É bem desanimador, né? Como se a pauta econômica, que deveria ser de longe a de primeiro plano, num caso como esse, ficasse em segundo ou terceiro plano, a partir de narrativas políticas que visam ou se defender ou atacar a partir do ocorrido na arena da política, na arena do dia a dia. Bom, a gente tem 9h17, volto com o Luciano em instantes, vários assuntos a tratar. Ó, aqui na minha organização tem o aprofundamento do release do IPCA, a Camila já separou esse destaque. Tem também o post do Tarcísio de Freitas. Ora, se nós estamos falando do Lula, que é, a menos que ele não queira, um personagem dado como certo nas eleições de 2026, nós precisamos falar daquele que, de acordo com as pesquisas e de acordo com o noticiário, é o principal nome da direita, uma vez que Bolsonaro não deve estar no jogo, para competir com Lula. Como é que o Tarcísio se posicionou a partir das tarifas endereçadas por Donald Trump contra o Brasil? Essa é uma segunda camada que eu tenho para trazer. Mas na frente das duas, passa o dólar. O dólar deu uma espirrada nos últimos minutos. R$ 5,648. Agora a moeda americana avança 0,66%. E um dólar, que estava no 5,47, 5,48, com alguma possibilidade de furar os 5,45, passa a ser um dólar que visita os 5,65. Acaba de tocar R$ 5,650. O Coutinho atualiza pra gente o racional do gráfico em instantes. O Ibovespa Futuro recua 0,74, toca mínima, 136.860. E começa a circular aquela hipótese de algo maior, de um gancho da queda de braços entre Estados Unidos e Brasil, para que o nosso país fique mais isolado na balança dos emergentes e eventualmente convide o gringo a se retirar. Se isso acontecer, estamos diante de um grande problema, de um quadro complicado, para não dizer dramático. Afinal de contas, nos últimos 6 meses, quem sustentou a Bolsa Brasileira foi justamente o gringo. TC News, seu resultado é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Temos 9h19, Coutinho, agora o show é seu, dólar na tela, pois não? Vamos lá, pessoal. Eu tô, me mentalizando aqui. Dólar, o Léo falava, né? O dólar teve a sua mínima no período 5,43, estamos a 5,65. 5,65, como está cravado na tela, é uma resistência, o dólar desacelera. Sua máxima, R$ 5,707. Isso não mudou por enquanto, é o que a gente tem. Minha preocupação, lado esquerdo, o índice. O índice cai, cota 137,015. 137,015, você está próximo de um suporte. Se tudo der certo, dá uma estacionada aí por enquanto. Objetivo do índice, e aí é a má notícia, 134,858. Faz o seguinte, vai pro gráfico diário, por favor, Coutinho, do índice, pra gente fazer a avaliação dos pontos. Isso, gráfico diário. Aí compara, por favor, o fechamento de segunda-feira com o atual patamar. E aí a gente vai ter o desconto dos pontos, que aí me parece que passa de 2.000, vai lá. Fechamento de segunda? É. Então, pera aí, então, deixa eu dar uma limpada no gráfico. Segunda, hoje é quinta, quarta, terça, segunda. Segunda-feira a gente fechou a 141,325. Você quer comparar com? Nesse momento a gente tá em? Agora nós estamos a 1,36. O fechamento de segunda tá aqui. E hoje a gente está aqui, menos 4.460 pontos. É isso. Então a gente, desde o começo da semana até agora, já está diante de uma correção superior aos 4.000 pontos para pensar em bolsa. Se você pegar realmente na variação percentual, o Ibov, que ainda não abriu à vista hoje, já tem 2,7% de recuo. O Indifut já cai 5%. Na semana, a gente está com 4,71% de recuo. E o dólar, por sua vez, na semana, está avançando 3,38%. Bom, vamos com a Camila Nascimento agora, para a gente repercutir o release do IBGE a respeito do IPCA de junho. E aí, Luciano, vai ouvindo atentamente ao detalhamento da Camila, porque a pergunta que eu vou deixar para a gente pensar juntos na resposta aqui é: em que medida o trabalho do Banco Central
não vai ter ainda mais dificuldade. O Galípolo participou de audiência na Câmara dos Deputados, ele não afrouxou o tom em momento algum, ele foi duro nos posicionamentos, praticamente dizendo, olha, período bem prolongado de Selic a 15%, é período bem prolongado. Aí o dólar sai de 5,45 para buscar 5,65, 20 centavos em questão de dias/horas. O fator cambial é um dos ingredientes que são monitorados pelo BC. Vamos ver. Cá, o que é que o release destaca? Quais foram as linhas de alta e baixa deste IPCA de junho? Pois não. Em junho, a energia elétrica residencial teve o maior impacto no IPCA, com aumento de 2,96%, impulsionado pela vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1. No acumulado do ano, a energia elétrica subiu 6,93%, a maior alta para um primeiro semestre desde 2018. O grupo dos transportes variou 0,27 em junho, após uma queda de 0,37 em maio. Embora os combustíveis tenham registrado uma redução de 0,42, a gente teve um aumento nos custos com transporte por aplicativo de 13,77%, que impulsionou essa alta. Já no vestuário, o destaque foi para as altas nos preços de roupas masculinas, que subiram 1%, calçados e acessórios, que avançaram 0,92%, enquanto roupas femininas subiram 0,44%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas apresentou uma variação negativa de 0,18% em junho, após 9 meses consecutivos de alta. A queda foi impulsionada pela alimentação no domicílio, que recuou 0,43%, com destaque para a queda no preço do ovo de galinha, arroz e frutas. No entanto, o preço do tomate avançou 3,25%, sendo o principal destaque negativo. A alimentação fora do domicílio teve uma variação positiva de 0,46%, Léo. Olha, você tem então o grupo de alimentação e bebidas trazendo algum alento, isso favorece a popularidade do governo, se a população assim perceber os preços mais acomodados na hora de comida e de bebida ser comprada. Mas a energia elétrica como grande destaque negativo. Daqui a pouquinho o Alexandre Cabral com a gente repercute a dinâmica inflacionária brasileira nesse mês cheio de junho. Temos 9h23. Bom, Luciano, eu deixei a provocação no ar e ela está vigente. Energia chamando a atenção, estabelecimento da bandeira tarifária vermelha. A energia, ela contamina toda a cadeia de produção para produtos e serviços, então é um fator dos mais delicados para o Banco Central monitorar. E agora, claro que tudo é muito cedo, mas o mercado não espera a coisa acontecer para depois discorrer. Ele vai precificando na medida em que a coisa acontece. E o câmbio salta de 5,45 para praticamente 5,65. São 20 centavos que podem custar caro em repasses cambiais de várias coisas dolarizadas da economia. Então o Banco Central certamente amanhece hoje com mais desafio para a condução do seu trabalho do que dormiu, por exemplo, da noite de domingo para segunda-feira. Com certeza, Levati, esse dólar aí para cima vai dificultar a tarefa ali do Galípolo, né? Se a gente reparar nas últimas semanas, no Boletim Focus, o que tem mexido ali gradualmente nas projeções do mercado é inflação um pouquinho para baixo, PIB um pouquinho para cima, câmbio um pouquinho para baixo. Então, o câmbio vinha sendo um fator de equilíbrio ali para a projeção de juros vir baixando um pouquinho. E agora a gente tem esse aumento aí da pressão, né? Por outro lado, ontem mesmo na TC News, o professor Alexandre Espírito Santo, economista da UE Investimentos, ele fez um comentário muito interessante que, na visão dele, pode haver uma pressão na economia, né? No PIB, na atividade, como efeito prático, caso realmente venham essas tarifas aí dos Estados Unidos, afeta vários setores. E nesse caso, ele avalia que pode haver um forte aumento aí da pressão política sobre o Galípolo para baixar os juros, né? Que hoje, o que todo mundo está esperando aí, que seria abrir a porteira para uma redução da Selic, seria de fato uma desaceleração maior da economia, que tem mostrado resiliência, até uma resiliência impressionante por enquanto, né? Se a gente começa a ver a economia ceder, o que poderia acontecer no caso dessas tarifas, seria um argumento forte ali para o governo pressionar mais o Galípolo pela queda de juros. Mas, por outro lado, tem essa questão do dólar, que pode ser um impeditivo técnico aí para esse movimento. Então vai ser interessante acompanhar, o cenário vai ficando um pouquinho mais desafiador para o Banco Central do que estava previsto até então.
Olha, a moeda americana, ela vai buscando, no momento em que falamos, as mínimas intradiárias, renova inclusive agora em R$ 5,622, e a gente vai entendendo para onde a coisa vai e como os preços vão se acomodando. Ainda é um dólar que na semana avança mais de 3%. Tarifa Brasil. Muita gente levantando a bandeira no chat de que esse exagero deve ser reparado ao longo das horas. Eu cheguei a mencionar isso lá atrás, reforço agora. Tem uma ala que não é pequena apostando num dólar bem mais calmo até o final do dia, numa bolsa bem mais calma até o final do dia. Aí honrando a premissa que o Tony Volpon colocou sobre a mesa. Qual foi a premissa que o ex-diretor do Banco Central colocou sobre a mesa? Olha, em termos de impacto no dólar e na bolsa, tem que haver alguma limitação, porque a balança comercial brasileira praticada com os Estados Unidos tem alguma relevância, mas não é a mesma relevância que existe em relação à China, e como a economia brasileira é, no relativo, fechada, esse impacto é muito mais contido do que amplamente alastrado. Vamos ver se essa narrativa que o Tony envelopou é a que vai prevalecer, ou se o mercado vai pegar outra toada. O Indifut, em alguma medida, pega a mesma carona da melhora do dólar e vai recuando o seu ímpeto de baixa, diminuindo o ímpeto de baixa, agora com 0,16% de marcha ré. O dólar, você ouviu, a trilha vira, agora passa a atuar no terreno de baixa. É uma devolução relevante. Moeda americana chegou a tocar máxima em R$ 5,651, a mínima em R$ 5,608. E se soprar os 5,59 voltam a ser realidade. Não há torcida maior por parte de um banco central do que um câmbio um pouco mais acomodado. Mínimas atrás de mínimas na moeda americana. O Coutinho vai preparando o gráfico para isso, afinal de contas o dólar está chamando mais atenção. Mas a Cá chamou por quê, Cá? Pois não. A gente teve informação da Casa Civil dizendo que o governo brasileiro vai formar um grupo de estudos para decidir qual a melhor reação às tarifas de Donald Trump. E, Léo, destacar também o movimento de alguns ADRs. Embraer ampliou a perda lá nos Estados Unidos, no pré-mercado americano. Está caindo agora 6,47%, assim como Petrobras, que agora cai 2,17%. E Vale diminuiu um pouco da alta, chegou a subir mais de 2%, agora avança 0,90%, Léo. Grupo de trabalho para uma resposta interessa. Uma resposta mais racional, equilibrada, que não entre no pinga-fogo da retórica mais aguerrida do Trump, interessa, em termos de ambiente de negócios e de acomodação. Torçamos para que haja uma condução não verborrágica, não aguerrida, uma condução que vá na bola, não no corpo, na analogia do futebol. Isso é importante, tá? Importante porque, do ponto de vista técnico, os argumentos são muito favoráveis para o Brasil. Vários produtos que os Estados Unidos exportam para cá não são tarifados. A balança comercial Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos é superavitária para os Estados Unidos. O Brasil é que é deficitário, não o contrário. Então, se o governo brasileiro conseguir organizar os argumentos e embalar os argumentos de uma maneira tecnicamente respeitável, nós temos mais chances de encontrar um denominador. Se for pro bate-rebate na retórica mais aguerrida, nós sabemos que o resultado tem amplas chances de ser oposto. A provocação final, no entanto, que eu deixo é: será que bastam argumentos técnicos? Será que a questão no fim do dia será técnica? Porque não foi de saída no envio da carta. Não é preciso gostar do partido A, do partido B, do partido C para argumentar isso. É uma carta que tem todo e qualquer mérito, menos o mérito técnico. Ela tem toda e qualquer defesa, menos a defesa técnica. Inclusive, ela promove uma inversão ao sugerir que há um déficit dos Estados Unidos perante ao Brasil. Contrário, o déficit nesse caso é brasileiro. Nós temos R$ 5,605 como recuo agora da moeda americana. E o Indifut está recuando 0,29%. Então essa provocação que eu fiz aqui, Luciano, eu deixo para você depois que o Coutinho atualizar a dinâmica do dólar e do índice para a gente conversar. Pois não, Coutinho? Bora lá, pessoal. Índice lado esquerdo, 1,36975 suporte, cota 1,37405. Bom, não precisa nem falar. Baixista. Está acontecendo aquilo que eu imaginei, uma eventual alta para posterior baixa. Nesse momento, até, 10 horas da manhã, primeira hora do dia, eu acho bastante arriscado. Você vê que o índice já caiu, o índice já devolveu. Eu imaginava que eventualmente até poderia abrir em alta para posterior baixa. Caiu um pouquinho, agora sobe para posterior baixa. O desenho deve ser esse. Dólar. R$ 5,611, suporte R$ 5,604. O dólar bateu na linha de 50, voltou, agora está na linha de 38, paradinho, tudo sob controle. O dólar deve respeitar os 604, deve lateralizar e eventualmente também fazer posterior queda.
Pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, dado de agenda, 9h30 era a hora, já temos essa faixa. Camila Nascimento. O número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos ficou em 227 mil na semana. A previsão era de 235 mil e o dado anterior de 233 mil. Portanto, pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo do esperado, Léo. Ou seja, mercado de trabalho mais aquecido, mais robusto, mais encorpado. Esperava-se que 235 mil americanos solicitassem o pedido de seguro-desemprego. Foram 227 mil os que solicitaram. Ótima notícia para mercado de trabalho, para renda, para consumo, para atividade, para PIB. Preocupação para o Banco Central americano. O dólar a nível global dá uma encorpada em função disso, sobe 0,16%. Os yields de 2, 10 e 30 anos vão pedindo um pouquinho mais de prêmio. Estavam com 1 ponto base a mais nos prêmios na média, agora 1 ponto base e meio lateral, mas com um direcional para cima. Temos 9h32. Luciano, eu deixei a provocação no ar. Há esse grupo de trabalho e, na verdade, nós estamos diante de, no mínimo, 2 alas lá do Palácio do Planalto. Uma ala mais aguerrida, me parece minoritária, que gostaria de responder à altura o que o Trump comunicou ontem através da carta. E uma outra ala, que me parece a que prevalece, que quer uma saída mais civilizada, respaldada tecnicamente, argumentando com os Estados Unidos que não faz sentido uma tarifa desta faixa, porque ela deixa de ser comercial, ela deixa de ser tarifária no sentido puro do termo e passa muito mais a ser punitiva. Qual te parece o cenário? Qual das alas deve prevalecer? E ainda que prevaleça a ala técnica para o endereçamento dessa solução, não parece ser uma questão técnica a que está em jogo. Fosse técnica, a carta nem teria tido sustentação. O Brasil até teria argumentos... Estamos te ouvindo, pois não. Pois é, Levati. Brasil teria argumentos técnicos aí para discussão com os Estados Unidos, mas claramente não vai ser muito por aí a negociação, né? Até a gente viu ontem, quando o Trump divulgou a carta, o que chamou a atenção é que todas as outras cartas de tarifação que ele tinha divulgado até então eram um texto padrão ali, mudava só o número da tarifa, o nome do país, o nome do presidente. A gente até na hora de reportar aqui, dava uma olhada rapidinha, mandava o alerta ali no painel Mover Pro, mas a carta do Brasil, ela veio completamente diferente e já citando o nome do Bolsonaro ali nas primeiras linhas. Então, claramente o Trump misturou a política com o comércio e até vejo analistas falando aí, saiu uma matéria na Bloomberg hoje, mostrando que isso é até um alerta aí para outros países que estão nas negociações comerciais com o Trump, que ele pode acabar usando basicamente qualquer tema que esteja incomodando ele ou os Estados Unidos como argumento para tarifação, não é uma guerra só comercial, né? Então, aí qual que é a chance de a temperatura baixar, né, Levati? Eu comentaria que o problema é que os dois lados parecem que, pela política, estão quase que gostando aí da tarifação, né? Ontem o Lula chamou uma reunião de emergência para discutir uma eventual resposta e me chamou a atenção que o marqueteiro do governo, o chefe da SECOM, o Sidônio, foi um dos participantes. Então o governo já está pensando no rebatimento eleitoral, no marketing aí de como tratar esse assunto. Acaba não sendo muito positivo pensar nisso, né? E o próprio Lula, Levati, acho que muita gente comentando nas redes sociais que ele parecia até estar, digamos que, cavando essa falta aí, para usar uma metáfora futebolística, né? Porque ele reclamou bastante da interferência aí do Trump, mas quando o Lula estava para ser preso, a gente lembra que ele também foi pedir ajuda no exterior, chegou a recorrer à ONU. Depois, nas eleições americanas, ele chegou a se colocar como apoiador da Câmara, chamou o Trump até de nazista. Mais recentemente foi na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, mandou o avião da FAB buscar uma ex-primeira-dama do Peru que estava fugindo da cadeia, reforçou a aposta nos BRICS, até andou falando aí em comércio sem dólar, que foi justamente o que o Trump colocou como um motivo que poderia levar a uma tarifação maior. Então parece que o Lula gosta de cultivar essa tensão com o Trump, porque também agrada a corrente ideológica ali, agrada o petismo raiz. De outro lado,
os bolsonaristas também parecem estar, de certa forma, gostando aí que o Trump assumiu a defesa deles. Mas o risco ali para eles é ver o tiro sair pela culatra, né? Porque uma coisa seria o Trump sancionar um STF, por exemplo, tomar uma medida mais restrita, mas quando ele adota tarifas de 50% para todos os produtos do país, isso vai afetar a indústria, isso vai afetar até o agronegócio, que foi um apoiador do Bolsonaro, né? Então, pode acabar saindo pela culatra na hora que as pessoas sentirem o efeito real dessas tarifas na economia, né? Uma coisa é você comemorar ali no Twitter, o Brasil se ferrou. Na hora que chega na sua carteira é outra história, né, Levati? Então, acho que o problema maior para mim é que eu vejo o pessoal meio que gostando dessa briga pelo efeito que vai ter na política. Lula possivelmente acha que vai se beneficiar disso para explorar nas eleições. Até os petistas já estão atacando bastante o Tarcísio, que chegou a usar um boné do Make America Great Again, né, de apoio ao Trump, e agora essa imagem vai ser bastante explorada aí na campanha, né? Isso aí colocou fogo na eleição de 2026 bem antes da hora, né, Levati? E fazendo aqui uma comparação, você vê que em relação à Argentina, muito provavelmente nós estaremos diante de uma tarifação zerada na relação comercial entre Estados Unidos e o país de Milei, dado o alinhamento de visão, de agenda, de aproximação. Sabemos que a agenda brasileira, endossada pelo Palácio do Planalto, e a postura do Lula, através das ilustrações que você organizou, são bem diferentes e distantes daquilo que a Casa Branca julga ideal. Mas você pode encontrar algum denominador melhor se contém as falas e os posicionamentos gratuitos contra os Estados Unidos, como, por exemplo, cutucar a onça com vara curta ao sugerir, como único líder entre aqueles reunidos na cúpula do BRICS, mais peso ainda para a desdolarização. Foi um dos exemplos que você usou para mostrar que Lula estava traindo holofotes e, na metáfora futebolística, eventualmente pedindo a falta, cavando a falta. E tem vários analistas que se pronunciaram ontem, analistas políticos, não econômicos, segundo quem interessa ao Lula um antagonismo para aumentar a sua capilaridade eleitoral e a sustentação da sua competitividade eleitoral nas urnas para 2026. É a camada que a gente vai ter que monitorar. Luciano, nossa tabela por hora está encerrada, a gente vai continuar em contato. Qualquer novidade, qualquer ponto que te pareça relevante para você voltar aqui na programação, carta branca, só escrever pra gente e voltamos a falar, combinado? Valeu, Levati. Vamos esperar o Haddad aí, né? Vamos ver se ele se pronuncia. Até agora ele não falou. Quem sabe ele vai ser aí a voz da moderação aí nessa disputa. É verdade. Luciano Costa, editor-chefe da Mover, participando aqui do nosso Manhã TC News. Por enquanto, o Haddad não se pronunciou. A Gleisi Hoffmann já falou, o Lula já falou, ainda ontem pelo X. Nós temos vários personagens entre deputados e senadores se pronunciando. O próprio Bolsonaro ontem falou. Eu vou trazer aqui o compilado, ó. Vamos colocar o Bolsonaro e o Tarcísio, ainda não foi possível na nossa agenda, na sequência tem o Cabral, com ele a gente vai ao longo dos próximos 30 minutos. Bom, ó, vamos lá, ainda ontem à noite nós tivemos um post do Jair Bolsonaro e outro post do Tarcísio de Freitas. Então vamos colocar primeiro o que o Bolsonaro fez como estratégia de posicionamento. Ele foi para uma metáfora, né? Ele basicamente disse, citando um versículo bíblico, ó, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29:2. Aqui está o ponto que o Luciano coloca, que se de um lado existe uma bomba, não sabemos mencionar quanto que a aproximação do bolsonarismo, do trumpismo, ajudou na chegada dos 50% de tarifas que Trump promoveu contra o Brasil. Essa resposta nitidamente ninguém tem, mas a percepção geral é de que a aproximação do Bolsonaro e do bolsonarismo em relação a Trump é um dos fatores que ajudaram sim nessa mordida tarifária americana contra o Brasil. Porque no fim do dia isso encomenda uma bomba, um problema para o Palácio do Planalto resolver, logo pode agradar a oposição. Porém, o tiro sair pela culatra foi a expressão usada pelo Luciano, porque uma vez que o impacto se dê sobre o setor produtivo, sobre o setor econômico, você tem
várias alas e vários segmentos, outrora até simpáticos ao governo Bolsonaro, que podem se sentir lesados em alguma medida por algo com que Bolsonaro possa ter contribuído até para atrapalhar o atual Palácio do Planalto. Então tá rolando esse debate também sobre qual vai ser a consequência e como isso vai bater em termos de opinião pública. Daí que já tem alguns personagens da oposição e alguns mais alinhados ao bolsonarismo comemorando, mas pedindo solução. Comemorando, mas mediando para se achar um denominador comum que tire o peso dessa tarifa sobre o setor produtivo brasileiro. Do contrário, é como se o bolsonarismo, em tendo participado diretamente, tivesse mirado o Palácio do Planalto, mas acertado também a economia brasileira por razões autoexplicativas numa guerra tarifária. Então essa foi a maneira como o Bolsonaro respondeu na sua rede social, e o Tarcísio de Freitas trouxe essa reflexão aqui, ó. Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura, agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Foi dessa maneira que o Tarcísio de Freitas se posicionou. E a Gleisi Hoffmann, mais cedo, saiu em ataque ao Tarcísio, reagiu a esta posição do Tarcísio. A Cá pode até resgatar a maneira como não mais o símbolo do Partido dos Trabalhadores. Ela também pode continuar sendo um símbolo do PT, mas hoje ela tem um cargo institucional que não é de relevância baixa. Ela é o grande meio-campo entre executivo e legislativo na condição de ministra das Relações Institucionais. E a Gleisi Hoffmann se posicionou a respeito. Cá, por onde ela foi? Retoma o tom e o mérito que foi buscado pela Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann disse que o ataque tarifário de Donald Trump é o maior já visto em tempos de paz. Falou que foi articulado pelos bolsonaristas, por Tarcísio e pelos aliados de Bolsonaro, que tiveram grande contribuição nisso tudo, Léo, de acordo com ela. Perfeito, anotado aqui. Cá, 9h42. Bom, a gente pagou o seguro-desemprego, pra gente render o bloco aqui com o Cabral, 2 pontos, um de atualização, o outro de gráfico. O de atualização, cá, vamos passear pelos Estados Unidos depois dos pedidos de seguro-desemprego mais fracos do que o imaginado por lá. O DXY está subindo 0,17%, o VIX avançando 0,13 em 15,97 pontos, é um patamar tranquilo para o índice do medo, e os de 2, 10 e 30 anos pedindo 1,5 ponto base a mais nos prêmios. As bolsas? Bolsas em queda nos Estados Unidos, Dow Jones cai 0,16%, 44.385 pontos, o S&P recua 0,10% aos 6.256 pontos e Nasdaq está mais perto da estabilidade no mercado futuro, leve queda de 0,03% aos 22.858 pontos, enquanto o Russell 2000 segue na mesma linha, recuo de 0,04%, 2.251 pontos. Léo. O dólar avança 0,30%, Coutinho, R$ 5,628, o Ibovespa futuro está caindo 0,30%, 137.405. Parece a primeira acomodação do dia, essa região, você conta. Índice cota 1,37,440, tá aqui 0 a 0 em cima de suporte 1,36975. Formação gráfica permanece baixista, mantenho aquilo que eu comentei, eventual alta para posterior baixa. O dólar ainda lateralizado, R$ 5,627, em cima de um suporte R$ 5,604. Formação gráfica do dólar ainda ruim, difícil dizer se lateraliza para subir, forma envelope ou faz correção. Tenho só 2 candles, preciso de um pouquinho mais de informação. 9h44, Leozinho, paga aquele recado da Canário pra gente limpar o terreno e avançar com o Cabral de maneira ininterrupta pelos próximos 20 e poucos minutos. Amigos, tá na tela a máscara que te convida a conhecer a nova era da performance, um evento ao vivo e 100% gratuito no dia 16 de julho. A equipe da Canário vai mostrar que é possível alcançar resultados no mercado de ações sem a preocupação com gráfico ou mesmo com a gestão emocional, quando você automatiza a partir de um gerenciamento adequado de risco as suas operações. Isso tudo conectado com a corretora do TC. Durante a transmissão, os especialistas vão apresentar como já alcançaram percentuais elevadíssimos de retorno em 2024, de maneira comprovada, auditada e aferida, além de resultados médios que chegaram à marca de R$ 600 por dia nos últimos 6 meses. Saiba mais através dessa conversa que vai se dar, repito, no dia 16 de julho, ao vivo e gratuitamente
Não perca, já acomoda na sua agenda, QR Code te convida para isso. Fechado? Temos 9 horas com 45 minutos. Cabral, agora é contigo, meu amigo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. A gente ia falar do A e vai falar do B e por acaso saiu o A. Alguém ouviu falar do IPCA? Poeta. É bem por aí, Cabral. À vontade. Quer abrir uma exceção e começar pelo IPCA, destaque mais rápido, ou vamos direto com o barulho relacionado às tarifas de Trump? Vamos para o IPCA que a gente já mata e fica no mistério Trump, que é a famosa intervenção sem ser ciência exata, apesar de ser números, né? Pode acontecer de tudo. Então vamos lá, IPCA veio 0,24, como você divulgou às 9 da manhã. O mercado esperava 0,20, mas o Focus esperava 0,23, tá? Para quem não sabe, o Focus, ele não naquele PDF que a gente costuma ler aí no site do Banco Central, ele tem um site interno do Focus, que é público, tá? Não precisa pagar credencial, nada. Só digitar lá, você acessa, que ele diz qual é a expectativa da inflação mensal para formar aquele anual. Então, o mercado espera a inflação de 2025 de J. Como chegar em J? Aí você vê qual é a evolução mensal de cada um. Então, o que se esperou para junho, o que espera para julho, agosto, dezembro, isso até primeiro semestre de 27. Então, se eu pegar o Focus, que foi divulgado segunda-feira, olhando o mercado de semana passada, já que a base é sexta-feira, 0,23. Então, nada tão assim longe do esperado. 0,20 de consenso, 0,23 do Focus e veio 0,24. Somente um setor caiu, então tem coisas boas e ruins e depois a conclusão. Coisas ruins, somente um setor caiu, que ao mesmo tempo é boa notícia. Por quê? Porque o setor que todos que estão assistindo o programa, sei lá, estamos o quê? 4 mil ao vivo, 3 mil ao vivo, sentimos, que é o setor de alimentos. Então, alimentos teve uma queda, energia residencial foi responsável pela metade da inflação do mês. Então, de 0,24, 0,12 foi energia. Um fato curioso que eu juro que eu não sabia. Eu descobri isso lendo o release lá do IBGE. É o maior aumento semestral de energia desde 2018. Então, aquela toda confusão de chove, não chove, tarifa, ou já tem muito tempo, ou isso é antes de 18, ou o efeito foi menor do que está sendo agora, que o acumulado no ano é de 2,99, tá? Água e esgoto foi o segundo vilão. Então, água e esgoto também ajudou. Então, água, esgoto e energia somado daria mais do que o 0,24. A difusão piorou. Como assim? Deixa eu dar um passo antes para poder explicar o de hoje. Ontem, quando o Galípolo falou lá na Câmara dos Deputados ou Senado, né, comissão mista, não lembro agora. Só para quem não sabe, essa é a mesma comissão que deu a confusão entre Nicolas e Haddad há um mês atrás, mais ou menos. Lembra que saiu, aí Haddad abandonou, Nicolas abandonou e etc. É a mesma comissão, são a mesma base. Ele falou o seguinte, que aproximadamente 73% dos itens que compõem o IPCA nos últimos 12 meses estão acima da meta. Então, algo próximo de 27% nos últimos 12 meses está em um acúmulo até 4,5%. 73, tem acúmulo acima de 4,5%. Então, isso significa uma inflação espalhada. Aí nós vamos ver como é que espalhou a inflação esse mês. O que eu gosto de comparar, que a maioria dos economistas também olha, comparar mês base com mês base. Então eu não vou comparar maio com junho, porque são componentes diferentes que fazem a inflação naquele período. Tem coisa, por exemplo, um exemplo clássico, farmácia, preço de remédio, sobe de março para abril. Se eu comparar a difusão vindo de farmácia de abril com fevereiro, eu tenho dois mundos diferentes. Então se eu comparar com junho de 24... contra junho de 25, a difusão deu uma leve piorada. Ano passado, 52% dos produtos tiveram no mínimo uma variação de 0,01 e esse ano teve de 54%. Então, o IPCA, para mim, é um IPCA neutro, uma tendência de queda da inflação. Você está tendo a inflação, teoricamente, o pior só não passou, porque nós tivemos deflação em agosto do ano passado. Então, o acumulado de 12 meses tende a subir.
ok? Então ele vai subir, porque eu vou tirar o número negativo e colocar o número positivo na base. Esse acumulado sobe, mas foi assim um bom número, nada excepcional, porque somente alimentos caiu, mas no geral não teve um aumento tão grande de preço. Então um bom número sim. Se só tivesse essa notícia hoje, o DI poderia ficar ali numa leve queda, mas nada de tanta comemoração e longe de desgraça, tá? Mas eu acho que essa notícia hoje não vai fazer tanto preço. Saldo positivo, portanto, em relação ao IPCA cheio do mês de junho para o professor Alexandre Cabral, a despeito de uma difusão, espalhamento maior do fenômeno inflacionário, e o destaque qualitativo muito voltado para a energia, né, com a vigência da bandeira tarifária vermelha. Cabral, mas é como você mesmo colocou no final, não existe só essa notícia. Aliás, ela fica em segundo ou terceiro plano. O que prevalece é a queda de braços Brasil e Estados Unidos. Por onde vamos a partir daí, hein? O que há de exagero, o que há de proporção adequada, coerência na precificação do dólar de volta à faixa dos 5,62, o Ibovespa que já chega na fotografia semanal a 4,3% de recuo quando se olha para o futuro, e a própria curva de juros, os DIs abrindo nas pontas curta, média e longa em função do noticiário. Só para o pessoal que está nos assistindo ter números, às 2h30 da tarde de ontem, quando o Trump citou o Brasil pela primeira vez, dizendo que o Brasil não tem sido um bom país, o dólar a 5,48, o dólar futuro. Às 17h17 de ontem, que foi um minuto anterior à divulgação dos 50%, era 5,54. Então, só para ter uma noção aí, que era 5,48 antes de qualquer fala do Trump, 5,54 antes dos 50%, e agora trabalhando a 5,62, para termos uma noção aí de grandes números, tá? Eu te digo que é complicado ter uma opinião firme, eu acho que tem muito sim nessa história. Vamos lá, o que seria um sim nessa história? Primeiro, é uma intervenção que tem todos os ares de ser uma intervenção política. Você não vê assim, Brasil não tem um grande problema de balança comercial com os Estados Unidos, Brasil não sobretaxa tanto os Estados Unidos assim como aparenta sobretaxar. Então, se você pegar os próprios dados de algumas lives que eu escutei hoje de manhã, a Lede Lara foi uma delas, Roberto Mota foi outra. Então, pelo lado comércio exterior, o bicho não é tão papão assim para a gente receber a maior carta, né? E repara o seguinte, a gente só estava acumulando, não tem um país grande nessas grandes cartas. Era Brunei, Malásia, Tunísia, Mamãe Viu a Uva, país que você não sabe que continente fica. Tem uns lá que duvido, se eu der um alfinete, você acerta o continente, não é nem o local que ele está no mapa. Se ele pertence à África, Ásia ou Oceania. Então, voltando, tá pelo lado político. Temos 21 dias para conversar. Eu fico circulando entre dois setores, entre dois pensamentos. O primeiro deles, isso pode modo. Para mim, Bolsonaro vai se ferrar com Alexandre de Moraes, tá? Eu acho que ele se ferra muito grande com Alexandre de Moraes. Isso pode ser proposital? Pode. Para poder dar a entender, viu? O mundo está reconhecendo que eu estou sofrendo a perseguição aumentou e etc. Quem pode se dar bem nessa, que muita gente está me criticando, é Tereza Cristina. Por que Tereza Cristina Cabral, da onde você tirou isso? Ela foi a ministra do Agro de Bolsonaro que negociou toda a parte de fertilizantes com a Rússia e o Canadá. A gente não chegou a faltar fertilizantes. Então eu acho que ela poderia ser um elo para o setor agro perante o governo americano. Fora que ela é pró-família Bolsonaro, ela foi ministra de Bolsonaro. Então eu acho que Tereza Cristina pode surgir meio como salvadora da pátria, principalmente para o setor agro, aonde o Trump vai falar, pô, ajuda a gente, porque senão você ferra o Brasil como todo, você ferra todos os 200 milhões com um aumento desse, em relação ao Brasil, não Estados Unidos. Estados Unidos você ferra café, um pouco de suco de laranja e um pouco de aço. O resto tudo, os Estados Unidos não teria tanta dificuldade de arrumar uma pessoa para substituir o Brasil. Então eu acho que pode surgir uma Tereza Cristina assim no meio do nada, ou programado já nos bastidores, jamais vamos saber disso, ou saberemos se alguém divulgar algo
de ser uma meio que salvadora da pátria, do tipo, viu? O governo não fez nada, eu fui lá e consegui aliviar o setor agro, porque agro é Brasil. E isso fortalecer ela ou qualquer candidato que venha para 26, tá? E tem horas que eu acho que não, que isso vai piorar o setor de Bolsonaro e Lula vai usar, viu? Devido à guerra política, você brasileiro vai comer mais caro. Por exemplo, Ceará. Ceará, ele é um grande exportador para os Estados Unidos. Ele chega na região e fala, viu, o Ceará vai sofrer por causa de um ex-presidente que estão se metendo em coisa política e não econômica. Eu te digo que eu fico dessas duas opiniões, cada hora a cabecinha encaixando uma, tá? 9h56. Essa eu não tinha ouvido ainda, da Tereza Cristina. É uma camada interessante que você traz aqui pra gente monitorar. Vamos incluir entre as variáveis para nossa cobertura. Agora, Cabral, muita gente tem dito, e talvez o representante que tem maior autoridade por ter passado pelo Banco Central e está sendo muito usado, né, pelo posicionamento para ilustrar esse raciocínio, é Tony Volpon. Muita gente tem dito, como ele, que o Brasil é um país de economia fechada no relativo e que, portanto, o impacto das tarifas é um impacto contido. Ele não consegue se alastrar tanto quanto a explosão do dólar ontem e a queda mais forte do índice chegaram a sugerir. Você concorda? Então, sim, não. Concordo que é um país fechado, mas a gente exporta uma parte do setor agro que tem segurado muito o PIB. Então, o que foi o PIB do primeiro tri? Foi agro na veia. Agro na veia segurou. Se eu tiver problema de exportação para esse produto, primeiro, o setor agro, diferente do setor da Embraer, a Embraer no extremo, ela pega e desliga a máquina. No extremo, do extremo. Ela vai lá e desliga. E o setor agro que a safra já está no chão? Já está produzindo. Se tiver esse aumento, vai vender mesmo? Os Estados Unidos vão procurar a Austrália, vai procurar outro país. E para onde a gente vai desovar esse nosso estoque? Será que é fácil desovar? Será que é fácil segurar esse estoque em silos durante 6 meses a um ano para desovar só ano que vem? Então, eu concordo que a gente é uma economia fechada, que para os Estados Unidos esse efeito é pontual em 2 ou 3 produtos, mas para o Brasil eu acho que dá uma incomodada, principalmente sendo o agro que tem segurado o PIB aí nos últimos meses, tá? Cabral, a gente tem agora 9h58, super difícil avaliar a pureza de cada uma das variáveis para a gente olhar para o dólar e para o índice. Mas os fatos são os seguintes. O dólar ontem deu a explodida que deu, hoje está caindo 0,11. Nós temos R$ 5,605. O Ibovespa Futuro, que ontem caiu com muita veemência, agora está caindo 0,20%. Ainda é uma queda, mas ela é bem mais contida, praticamente um 0-0. Será que a gente pode estar diante de o início de uma precificação mais da acomodação do que do susto? E que na medida em que o governo consiga acomodar as coisas, menos pela verborragia política e mais no mérito, na ideia de encontrar um denominador mais saudável e menos politicamente aguerrido. Será que isso não pode fazer com que o dólar volte a acenar para os 5,50, 5,40 e pouco, como ontem estava, modo de dizer, e mesmo a Bolsa continuando a encontrar patamares mais interessantes de sustentação? Em outras palavras, professor, o pior será que já passou muito cedo para a gente concluir isso? É muito cedo para concluir, muito, muito cedo. Tem que esperar um pouco mais o que vai ser agora o nosso Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, tentar reverter essa situação. Pode ser que piore. Não esqueça que ontem o governo tomou 2 pancadas no Congresso, né? 2 pancadas políticas. Renan Filho ontem falou que para ele não faz nenhum sentido tributar dentro de infraestrutura, e o cara é ministro do transporte. Então tudo que o governo queria para tributar, ele fala que acha que é loucura, vai defender com unhas e dentes a não manutenção dessa ideia de tributar dentro de infraestrutura. O Mota falou ontem que o Congresso não consegue ver o Congresso aprovando aumento de IOF, acha que essa história já é passado, então ele está sem força política no Congresso. Um ente dele dizendo que não bate, que é contra medidas que o próprio está falando. Eu acho que agora o melhor de Lula é ficar mudo, quieto, deixar bastidores trabalhar, participa de evento e esquece que Trump existe.
deixa Itamaraty e Cias aí tentar reverter essa história. Por isso que eu digo que é cedo. O que Gleisi fala, Lindenberg fala, vai ao vento. Já que Lula fala, é importante que ele é referência de Brasil lá fora, né? 10 em ponto. E por onde você fosse o ministro da Fazenda, por onde você iria para conduzir isso? Até aqui, o Haddad não se pronunciou. Tem sido uma atuação mais de bastidores, Cabral. Ele tem que esquecer o termo Bolsonaro. Ele não pode botar lenha nessa fogueira. Ele tem que vir, se possível, a público, junto com Haddad, com o Alckmin, né, que é a responsável pelo setor industrial, e mostrar dados. Ó, tá vendo? Esse dado é isso. Vamos tentar melhorar? Vamos. Então vai para o lado econômico puro. O problema é que os últimos discursos de Haddad parece alguém que está querendo o Senado para 26, deputado federal. Presidência, eu particularmente não acredito. Tem sido um discurso muito político de Haddad nos últimos 2 ou 3 que eu assisti. Então, se ele pudesse tentar tirar a carapuça, a máscara, a roupa de político e colocar a roupa de técnico, ele pode tentar arrumar argumentos para conversar com o Trump. Eu esqueceria a palavra Bolsonaro, que se falar, botar mais lenha na fogueira, tá? Olha, a gente conversava há pouco com o Luciano Costa e construía com ele um panorama para guiar o olhar do mercado à vista. Nós já temos 10 horas com 1 minuto, vamos entrar já na cobertura do à vista. Os papéis que nós entendemos que podem se dar bem, seja por um impacto menor sobre as suas receitas em relação aos Estados Unidos, seja por terem boa parte da operação já nos Estados Unidos. Gerdau, Unipar, Rumo, Brasil Agro, SLC Agrícola. Os papéis que podem se dar mal, e aí que o se dar mal é para os comprados, ou seja, papéis que podem cair mais a partir do noticiário. Tupi, Suzano, Jales Machado, CSN, Yoship Maxion, Alpargatas, Petrobras, Minerva e Embraer. São papéis que dependem mais da receita dos Estados Unidos e que podem sofrer mais nas negociações de agora. Cabral, esse panorama, ele faz sentido para você? Quer que você pode complementar pensando em bolsa e a precificação das ações de diferentes segmentos da economia brasileira no à vista de hoje? Então hoje é aquele famoso mercado para não fazer nada na emoção de vender no desespero, tá? Sobre empresas específicas, eu não tenho condições de dizer se A ou B ou C exporta ou não para os Estados Unidos, se exporta direto ou indireto. Não tenho tanto esse acompanhamento. A única coisa que eu acho que a Bolsa hoje pode nos iludir devido ao minério de ferro segurar a Vale. Tá? A cotação do minério em si, você diz. Bom, e por fim, Cabral, queria te ouvir sobre um último assunto. Ele toca em Estados Unidos. Saíram os pedidos de seguro-desemprego. De novo, menos pessoas recorrendo ao seguro do que se imaginava. E você tem a curva de juros americana com 1 ou 2 pontos base a mais nos prêmios, o VIX acomodado ali nos 15,90, o DXY ainda no patamar dos 97. Vamos fazer aquela atualização, agora que temos 1º de agosto como a data limite para a implementação das tarifas do Trump. Tem o cenário de corte de juros nos Estados Unidos, continua o mesmo? Então, na minha opinião, sim. Para mim é de setembro para frente. Não consigo ver antes disso. Se cortar em setembro, se não for mais para frente ainda. Os dados de emprego continuam bons, a inflação não está preocupando tanto. Não esquecendo que esse dado de emprego pode estar poluído pelo 4 de julho. A pessoa que calculou também a expectativa, na hora que ele publicou lá nos calendários da vida, também colocou considerando o 4 de julho, mas como é um feriado muito importante, às vezes a partir do dia 3 a pessoa já não faz mais nada em função do feriado, então não vai pedir seguro-desemprego e etc. Então um pequeno cuidado para essa semana, que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Mas considerando que isso já estava no preço e veio ele menor, por enquanto o Fed está de boaça. Inflação não está preocupando tanto, emprego continua de boa, vamos tentar entender um pouco mais a tarifa para tomar decisão. Cabral, obrigado, vou partir com tudo para o mercado à vista, um abraço e até mais. Eu que agradeço, vamos ver até hoje, Medina, o que acontece. Último detalhe, eu vou falar com o Massa para abrir TC Barra da Tijuca. Só digo isso. Porque, caramba, eu sou parado na Barra, o pessoal dizendo, pô, te assisto na TC News, só no sábado, sábado não,
Eu votei para cada quadra. Na terça, 2 pessoas no mesmo local. TC Barra da Tijuca. Tá com é o comando de lá. Este é Cabral. Valeu, professor. Tamo junto. Um abraço a todos os ouvintes direto da Barra que nos prestigiam. O Mercado à Vista está começando em tom especial para a dinâmica desse dia 10 de julho. Bom, a dinâmica do Mercado à Vista começa com o dólar despencando, 0,7% de marcha ré. Começa uma correção mais encorpada da moeda americana, R$ 5,575. O Ibovespa Futuro abre os trabalhos zerando as perdas, 137.775 pontos. Coutinho. Bora lá, pessoal. Índice do seu lado esquerdo, restrito, o no 366.900 na parte de baixo. O no 38.280 na parte de cima. O índice está lateralizado, ele organicamente sobe, candles muito pequenininhos, deu uma espichada nesse último de 15, mas ainda uma movimentação muito lateral. Nota que a gente começa a falar em alta acima de 138.280. A gente ainda está um pouco longe disso, então atenção, porque isso ainda é o envelope de baixa. O dólar cai. Eu redesenho o FIBO, primeiro suporte do dólar, que eu imagino que seja o interesse de todos, R$ 5,539. 10h06. Camila Nascimento tem mais informações a respeito de Bolsonaro. Você, Camila. Vamos lá, então é uma apuração da CNN que eu vou trazer, da coluna do jornalista Caio Junqueira. Ele disse que o Bolsonaro avalia acionar a Casa Branca contra o tarifaço de Donald Trump. Então, o ex-presidente está estudando entrar em uma negociação direta com a Casa Branca para tentar reverter o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Segundo os interlocutores do ex-presidente, essa sugestão chegou a ele e é vista como uma forma de neutralizar o discurso da esquerda brasileira, que atribui o tarifaço à atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o STF. Até esta quinta-feira, a avaliação entre aliados de Bolsonaro era de que o episódio tem prejudicado a direita, já que mobilizou a militância do PT dentro de uma lógica nós contra eles e de defesa da soberania nacional. Uma pauta no qual o petismo atua com eficácia, além de ter fornecido à esquerda um discurso consistente de que Bolsonaro tem responsabilidade no tarifaço, Léo. Importante continuar monitorando essas atualizações políticas, porque a estratégia política dos dois polos que mais dividem a opinião pública brasileira, a estratégia política desses dois polos é absolutamente importante para a gente medir não só a precificação de risco político no curto prazo, mas também as eleições de 26, que cada vez mais vão entrar em voga. Nós temos 10h08. Olha, eu quero agradecer profundamente a audiência. Nós temos 3.800 pessoas nos prestigiando, mais de 3.000 pessoas, quase desde o primeiro minuto aqui do manhã. Mais de 1.500 likes, nós nem conseguimos parar para abraçar vocês, para passear por algumas das falas aqui no chat. Muito obrigado, vou falar de alguns nomes aqui, sintam-se todos abraçados. O Tá Nervoso tá na área, o Thor também tá aqui, o Fernando, o Léo Bandeira, o RX Gamer, o Fabrício Cast, o Paul Saiton também tá aqui, o Som Dias, o Bruno Albino Vieira, o Daniel Almeida, a Daniela Orinout, o David Lopes e o Ronaldes. Valeu a todos vocês. 3.800 pessoas conosco, deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você acabou de conhecer o nosso trabalho, é um sinal de prestígio muito grande encontrar cada um de vocês do outro lado. Bom, 10h09, Gabriel Junqueira, vamos para o seu destaque inicial, daquele jeito, Gabriel, bem-vindo e bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Dia hoje, né, daqueles que a gente agradece que trabalha no mercado financeiro, né, porque são aqueles dias que a gente aprende bastante, o mercado vai precificar toda a questão da tarifa do Trump ontem, né, então ontem isso está fazendo preço agora, e a verdade é que nesses dias são os dias que a gente precisa separar um pouco o joio do trigo, né, o mercado abre de forma muito negativa, né, muitos papéis caindo bastante,
bastante aqui, a gente está vendo o índice corrigindo 1%, alguns papéis, especialmente as small caps, entregando consideravelmente aí a sua precificação, só que ao mesmo tempo não é motivo para nenhum tipo de alarde, assim, acho que a gente precisa fazer uma análise sóbria, entender de fato quem que sai prejudicado e quem não sai prejudicado para poder tirar os grandes vencedores dessa situação, que existem, não são poucos e existem bastante, Léo. Vamos fazer essa identificação. Vou narrar aqui o panorama geral das blue chips. A Ambev, por exemplo, está subindo 0,30. CSN subindo 0,50. Trouxemos aqui mais cedo, faixa das 9, a razão pela qual o CSN estava no nosso radar. O que a gente está vendo aqui é Gerdau sobrar. CSN até estava na nossa matriz de risco como um dos papéis que mais dificuldade poderia encontrar. Gerdau não. Gerdau, entre os papéis que mais poderiam encontrar facilidade. E é o que está acontecendo. Gerdau sobe 2,14% a 17,15. Vale se destaca muito em função da cotação do minério de ferro. 3% de avanço. Vale vai com R$ 55,55 e ó, na boa. A Vale ameniza demais a fotografia do Ibov, porque só ela está entregando 435 pontos para o Ibovespa. É uma bela amortecida num dia em que vários papéis estão no vermelho. E aí quando nós olhamos para estes, então por isso que CSN, por isso que os Minas conseguem estar no terreno positivo. E Vale mais ainda. Mas Gerdau se destaca com avanço de 2%, porque aí em particular, pela maneira como atua, tende a ser menos penalizada pelas tarifas americanas contra o Brasil do que os pares. E os papéis perdedores, B3 caindo 2%, Banco do Brasil caindo 0,5%, Bradesco 1,4%, Eletrobras 0,75% de marcha ré, Embraer de volta a leilão, caía 5,4%, tocava R$ 74,00, quando a B3 devolveu o papel a leilão. Leilão cuja variação percentual é de mais 3,5% de queda. Então seriam 3,5% sobre os R$ 74,00. Não estranhe se a gente vir Embraer se aproximar dos R$ 70,00, R$ 71,00. Aí nós temos Itaú caindo 2%, Magalu caindo 5%, Petrobras caindo 1%, Santander caindo 0,7%, Suzano 0,34%, VEG 2%. VEG já está atuando na região dos R$ 39,40. Vários destaques então. Ponta positiva, Vale, Bradespar, CSN, os papéis que mais avançam, quarteto de ferro que ajuda a explicar. Ponta negativa, os papéis de Minerva, BIF3 caindo 6,75%. Narramos mais cedo, faixa das 9, que no setor frigorífico, Minerva tenderia a ser um dos papéis que mais sofreriam em função do impacto das tarifas americanas sobre o Brasil nas vendas que a companhia do setor de proteínas pratica com os Estados Unidos. Embraer, na sequência, o grande destaque negativo, só não cai mais do que BIF3 na variação percentual. Asa 3 caindo 4,3%, Magalu agora caindo 4%, e aí vamos de volta a 3,86%, MRV de volta a 5,80%. A curva de juros elevada não ajuda, muito embora tenha havido uma correção nos últimos minutos e agora ela se assente no 0-0. Muitos assuntos a tratar, mas Gabriel, eu queria começar com você, tá? Depois a gente vai pro show de gráficos do Coutinho. A minha narração aqui, ela já destaca os papéis que mais estão sofrendo e que mais estão se beneficiando do noticiário. O que é que do ponto de vista do fundamento você aprofundaria? Bom, Léo, vamos começar a separar, né? Então, a gente teve uma decisão que os Estados Unidos impôs ali 50% de tarifa sobre todos os produtos brasileiros e isso trouxe aí, né, um certo peso para principalmente os setores exportadores e aqueles expostos ao mercado americano. Então, entre os setores de commodities, né, a gente vai destacar aqui, como você bem mesmo falou, Minerva, principal exportadora de carne bovina, acaba sofrendo bastante. Você tem também Suzano, que está se destacando de uma forma negativa aqui, mas ao mesmo tempo mostrando uma certa resiliência, só que dos papéis que acabam tendo
uma exposição maior é a empresa que tem 15% da sua receita vinda da América do Norte. Klabin também tem uma receita significativa e algumas siderúrgicas também sofrendo bastante, né? O que eu acho que eu vejo como muita oportunidade nesse momento, Léo, é a situação que a gente vê em algumas empresas da economia local nossas aqui. Eu queria destacar principalmente Moura do B, né? Foi uma empresa que teve sua prévia operacional divulgada ontem, entregou um trimestre histórico, um baita número, uma aceleração enorme ali, quase 200% de aumento nas vendas, e está caindo 3%, 2% agora, 2,16% agora, 2,16% na abertura do mercado, né? Então, Gabriel, você tá... Oi, Léo. Perdão, vou ter que interrompê-lo. O ministro Fernando Haddad está concedendo uma entrevista à chamada mídia independente, pelas informações que chegam através do Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar um trecho. Ele iniciou o pronunciamento agora há pouco, está respondendo a algumas perguntas. Naturalmente, a temática da tarifação americana contra o Brasil é o principal eixo. Estou só esperando aqui a autorização, agora ela vem. Vamos ver, a gente deve pegar a construção da pergunta. Vamos ver se é a temática americana que estará em voga. Luiz Carlos Azenha, da revista Fórum, é quem está formulando a questão. Vamos ouvir. O Donald Trump. Ministro, o Brasil, os Estados Unidos não são o grande importador do Brasil, mas é significativo uma tarifa de 50% em setores específicos, né, em empresas específicas. Não é algo que possa ser descartado. Existe espaço para negociação, uma vez que o que o Trump está pedindo é fora da esfera comercial, é uma questão política, e, em segundo lugar, a reação do senhor à posição do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é o estado que mais será afetado, ministro, por essa taxação de 50%. Muito obrigado pela entrevista. Azenha, é muito prazer em te ouvir. Fazia tempo que eu não falávamos. Um prazer grande te ouvir. Olha, eu acredito que essa decisão é uma decisão eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. Não há racionalidade econômica porque foi feito ontem. Uma vez que os Estados Unidos, como todos sabem, ele é superavitário em relação à América do Sul como um todo, né? E ao Brasil também. Quer dizer, nós somos, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Imagina você que quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. Primeiro, porque nós temos uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais com vários países do mundo. Mercosul está negociando outros acordos com países asiáticos. A Indonésia esteve aqui recentemente. Estamos em acordo com os Emirados Árabes. Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. Ela só é explicável, Azenha, porque ela foi gestada dentro do Brasil. A única explicação plausível para o que foi feito ontem é porque a família Bolsonaro urdiu esse ataque ao Brasil. Isso, e com um objetivo específico, que é escapar do processo que está em curso, do processo judicial que está em curso. Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público
que se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente, fazendo todos nós acreditarmos, até porque não há outra explicação, de que esse golpe contra o Brasil, contra a soberania nacional, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. Então, é uma coisa que, na minha opinião, como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Então, eu creio, sinceramente, assim, foi um dia ruim, que nós vamos ter que encontrar um caminho de superar e esquecer que ele aconteceu para boa relação entre dois povos que se gostam. O povo americano, o povo brasileiro, nós temos uma relação histórica. Temos divergências de governos, muitas vezes, né? Um governo que adota uma determinada postura, que adota outra. Isso é normal da democracia, né? Você ter governos com orientações diferentes. Mas você não pode comprometer relação entre estados em função de eventuais divergências, né, que podem e devem ser superadas pela diplomacia brasileira, que está à disposição, desde sempre, do governo americano para buscar a solução de maior parceria, maior entendimento, como nós sempre fizemos. Fizemos com o governo Biden durante 2 anos uma aproximação, temos interesses comuns importantes e nós devemos explorar parcerias que vão enriquecer os dois países e não atitudes unilaterais que pensam exclusivamente no interesse egoísta, sem pensar na cooperação internacional, sem pensar no multilateralismo. Então, eu acredito que é um dia ruim, né? Não resta dúvida, é uma agressão que vai ficar marcada como uma coisa inaceitável e inexplicável, né? Um governo entrar na onda de um político extremista local para atacar um país, 215 milhões de habitantes, e nós temos nesse momento que está unido, todos unidos, com o setor produtivo, com o agro, com a indústria paulista, que é a mais afetada. Nós não podemos discriminar ninguém nesse momento, pelo contrário, os setores já estão procurando o presidente Lula, e eu quero crer que esse tiro no pé vai ser revertido, porque ele é insustentável. Vamos ver para onde vai a pergunta agora, porque o caminho específico para achar um denominador comum, o Haddad não adiantou, né? Quer dizer, a maneira como ele, do ponto de vista técnico, diplomático, econômico, até político, vai construir a solução, isso não foi endereçado. Há um posicionamento firme do ministro da Fazenda, é um posicionamento bastante firme de o que ele acusa ser uma articulação do bolsonarismo que desencadeou nessa carta do Donald Trump. Isso também fala, pessoal, sobre a corrida eleitoral de 2026, obviamente, a firmeza do ministro em cima muito mais da dimensão política do que a própria dimensão econômica, que é comentada ao final, mas em relação à qual uma solução concreta não é apresentada. Esperava-se que nós poderíamos ouvi-lo falar de uma eventual retaliação, do acionamento da lei da reciprocidade de tarifas, que foi celebrada em abril deste ano, já no movimento de proteção que o governo buscou fazer, temendo que houvesse mordidas partindo lá dos Estados Unidos, como acabou de acontecer ontem. Outra possibilidade, o
enfrentamento das remessas lançadas por multinacionais americanas sediadas no Brasil para suas bases. Pode haver tributação dessas remessas, circulou muito no noticiário, essa poderia ser uma das respostas. O mercado de patentes e propriedade intelectual poderia ter punições para os Estados Unidos a partir de produtos e serviços promovidos pelos americanos aqui no Brasil. Essa é uma outra possibilidade. Nenhuma delas aparece na boca do ministro da Fazenda até aqui. Foi muito mais um posicionamento político. Vamos ver agora num segundo momento. O Brasil, ele tem tamanho para não pensar em se alinhar a um bloco econômico, mas por mais importante que ele seja. O mesmo país que está negociando com China, Índia, Rússia, África do Sul e outros membros que recém aderiram aos BRICS, como alguns países do Oriente Médio, que têm muitos recursos para fazer investimentos, é o mesmo país que está buscando, desde da posse do presidente Lula, o acordo com a União Europeia, que tudo indica pode ser assinado até o final do ano, inclusive com o apoio da França, se forem observadas algumas condições que estão na mesa de negociação. É o mesmo país que, durante 2 anos e meio, buscou, sobretudo na área de biocombustíveis, de defesa do trabalho, acordo com o governo dos Estados Unidos durante a administração Biden. Nós não mudamos a atitude em relação ao governo dos Estados Unidos, respeitando a escolha do povo americano, e dizendo, continuamos abertos a parcerias. Eu repito, nós temos muitas áreas de interesse comum, na área da tecnologia, na área da transformação ecológica, na área da transição energética, são temas importantes. Existem cadeias produtivas na indústria absolutamente complementares entre Brasil e Estados Unidos. A Embraer não vende aviões para os Estados Unidos, compra as peças de lá também. Ou seja, é uma via de mão dupla que sempre foi vista com muita simpatia pelos dois lados. Um comércio muito equilibrado, na casa de 40 bilhões de dólares por ano, muito equilibrado também do ponto de vista da pauta. A gente não vende só commodity, a gente vende produtos industrializados para lá, máquinas, equipamentos, aviões, produtos alimentícios processados. Isso tudo se conhece. Por isso que eu digo, não há racionalidade na tomada de decisão econômica. Não há racionalidade econômica. E não há por que não voltar a discutir em bases econômicas, que sejam boas para os dois lados, que sejam edificantes para as duas nações, que são amigas, repito, há 200 anos. Agora, quando você tem uma força interna trabalhando contra o interesse nacional, em proveito do interesse individual, aí você tem problemas. E aí você começa a inventar as teorias da conspiração para justificar o inaceitável, que é o fato de que uma pessoa, um brasileiro, que presidiu o país, está conspirando contra os interesses nacionais em proveito próprio. Isso é uma coisa que não dá para conviver com isso. Isso é uma coisa muito inaceitável. Setores econômicos hoje estão de cabelo em pé, buscando o apoio do governo e tudo mais para buscar uma solução para um problema criado por uma família. Nós temos que falar, e não é assim, isso é uma elucubração, isso é assumido publicamente pela pessoa que está nos Estados Unidos, em nome da família Bolsonaro, conspirando contra o Brasil e ameaçando o Brasil, dizendo que se não houver anistia, a situação tende a piorar. O que significa isso? É uma coisa que, eu não conheço precedente histórico de uma coisa tão vergonhosa como a atitude dessa família. 10h29, nós seguimos monitorando o pronunciamento, a entrevista, as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa de um conglomerado de veículos numa entrevista
que vai sendo concedido, são 1, 2, 3 jornalistas, havia outros 2 antes, logo no início da dinâmica. Me parece que serão algumas perguntas, cada qual vindo de um veículo distinto, para essa agenda que o Ministério da Fazenda classifica como sendo uma agenda dedicada à chamada mídia alternativa. É o veículo a partir do qual o ministro da Fazenda escolheu se pronunciar e se posicionar para trazer as atualizações e para trazer os seus pontos de vista a respeito da tarifa que Donald Trump promoveu contra o Brasil numa carta endereçada ontem para o Palácio do Planalto. 50% é a tarifação absoluta contra produtos e serviços brasileiros, como vocês sabem. Até aqui não apareceu a estratégia de resposta que o governo brasileiro vai apresentar. Isto pode fazer muito preço, pessoal, muito preço. Como é que o Brasil pretende responder na prática diretamente a essa mordida tarifária promovida por Trump contra os produtos e serviços brasileiros? A Camila Nascimento, em paralelo, encontra uma matéria segundo a qual Lula estaria avaliando uma retaliação através de qual segmento e de qual forma, Cá? Traz pra gente mais detalhes, você. De acordo com essa matéria do Infomoney, que traz uma apuração feita pelo Estadão e pelo Broadcast, diz que Lula avalia retaliar o presidente americano com o fim de patentes de medicamentos dos Estados Unidos. Então, após o anúncio do presidente Donald Trump de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o governo avalia entre as possíveis medidas de retaliação, com base na lei da reciprocidade econômica, a antecipação do fim de patentes de medicamentos fabricados por empresas americanas. De acordo com a reportagem, um grupo técnico está sendo formado para analisar como o Brasil poderá responder à ofensiva de Trump. O foco inicial está na área de propriedade intelectual, especialmente no setor farmacêutico, que envolve direitos exclusivos de fabricação e comercialização por tempo determinado. A proposta em avaliação é permitir que medicamentos protegidos por patentes americanas possam ser produzidos no Brasil antes do prazo atual de expiração dessas patentes. Léo. Obrigado, Cá. Seguiremos monitorando. Bom, nós temos 10h30, a abertura do mercado à vista agora e os impactos para o Brasil. Então a gente vai partir para essa abertura. Ela vai ser uma versão mais sintética hoje em função do noticiário. A gente segue se debruçando bastante sobre as questões domésticas em resposta à queda de braços Brasil e Estados Unidos, e a Cá segue à vontade para trazer quaisquer atualizações. Ela também passa a monitorar o ministro da Fazenda agora no paralelo. Qualquer menção do Haddad sobre a resposta aos Estados Unidos é primeira prateleira de precificação, merece a nossa prioridade, portanto. 10h32 no oferecimento de CME Group. Vem aí a abertura na terra do Tio Sam. Agradecendo a participação do Gabriel Junqueira, que hoje tinha um horário reduzido conosco. Vamos ver se ele consegue um rápido destaque final. Vai ficar menos tempo conosco na dinâmica desse dia 10 de julho. Na tela para vocês, DXY, VIX, yields de 2, 10 e 30 anos. O DXY tem 97,691 pontos. O VIX 0-0 a 15,94 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios. É assim que nós estamos. Bolsas americanas, Dow Jones, S&P, Nasdaq, olha, são um paraíso em comparação com a toada de baixa que a gente está vendo na Bolsa Brasileira. Não exatamente hoje, mas ainda como fruto do fim do dia de ontem. Cá, como é que andam esses índices acionários americanos? Traz pra gente. Vamos lá, então, para a abertura do mercado americano. A gente tem o S&P abrindo em baixa de 0,06% aos 6.259 pontos, perto da estabilidade, assim como o Nasdaq, que está no 0-0 agora, aos 20.605 pontos, enquanto o Dow Jones perde 0,13% aos 44.401 pontos. Já o Russell 2000 cai 0,17% aos 2.248 pontos. Léo. Apple cota $210, cai 0,24%, Amazon tá caindo 0,5%, Google 0,8%, Meta 0,30%. Aí você tem os papéis de Microsoft no recuo de 0,25% e vem as exceções. Nvidia sobe 0,4% e Tesla dispara 3%, tá de volta aos $305. Cruzando com a fotografia brasileira, o dólar vai renovando as mínimas com alto impacto, 0,87% de marcha ré, R$ 5,564.
E o Ibovespa Futuro vira 0,12% de avanço, 137.955 pontos. A Bolsa Brasileira respira no que depende do Indifut. O Ibov à vista está caindo 0,8%, ainda em resposta ao fechamento de ontem, quando o trabalho já tinha sido interrompido para o à vista, mas o Ibov Futuro continuou avançando no terreno negativo e fechou da maneira como fechou. Então, em resposta a esse gap, o Ibov à vista ainda no terreno negativo, mas o Ibov Futuro já positiva, está avançando 0,10%. Nossa curva de juros, contratos curtos pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios, contratos médios e longos com enxugamento de 4 pontos base na média. Gabriel Junqueira, vou começar com você, já que é o seu destaque final. Não foi possível ouvi-lo em relação àquele panorama, mas de repente com síntese você consegue organizar os principais assuntos que te parecem relevantes para o trader e para o investidor ter na cabeça para as negociações ainda do dia. Só passamos 35 minutos da abertura do à vista. Vai lá, pega a carona, traz o seu destaque final. Bom, Léo, hoje, como vocês estão vendo, né, o dia é muito movimentado, preciso ficar aqui mais atento ao mercado, né, e aí a gente faz uma coisa um pouco mais compacta. Hoje o trader ele tem que ter na cabeça que não há motivo para desespero, né, acho que toda essa situação traz volatilidade. Volatilidade é oportunidade, pessoal. Como aconteceu quando teve o Liberation Day, e a gente comentou aqui ao vivo, como aconteceu na questão do Banco do Brasil também. Então, volatilidade é sinônimo de oportunidade. Separar o joio do trigo, entender quem de fato vai perder com isso e quem de fato ganha com isso e gera oportunidade. Eu estava comentando sobre Moura do B, né, que é uma empresa que vem com números muito fortes. O setor de construção civil hoje caindo sem motivo aparente. A gente olha para o setor de siderúrgicas, Vale, subindo, Vale, acho que nem sabe o que está acontecendo, né? Subindo quase 4%, sustentando o índice. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento porque existe oportunidade e nesses dias que a gente tem esse nível de volatilidade é quando elas aparecem. Léo, muito obrigado e amanhã a gente se fala de novo. Um abraço para você, Camila, Coutinho e todo mundo. Eu que agradeço, Gabriel, tamo junto, meu parceiro. 10 horas com 36 minutos. Vale me parece que tá passeando por aquele movimento de rotação, porque não bastasse o minério de ferro mais interessante, isso já lhe daria alguma sustentação, você tem uma rotação do tipo, deixa eu sair dos papéis mais arriscados e partir para os mais amassados. A Vale também encaixa-se nisso, e com um diferencial de liquidez que lhe dá vantagem, Vale está de volta aos R$ 56,14. Vamos lá, Coutinho, te ouvi em relação a diferentes papéis aqui. Comecemos por Vale 3 a 56,15, também tem ADR lá nos Estados Unidos, pois não? Vale sobe no dia de hoje 3,8. Vale tem essa resistência 5,567, então bateu, caiu. Hoje, excepcionalmente, sobe. Ela interrompe a queda. Ela não monta uma figura de cunho altista. Então, ok, comprados em Vale dão uma bela respirada. Minha recomendação, eventualmente, é colocar um stop, eventualmente trabalhar com opções, porque isso aqui ainda não indica que Vale virou. 10h37, VEG, nosso próximo assunto. VEG que está caindo 0,7%, melhorou bem a fotografia, está em 39,83, mas ainda abaixo dos R$40. Eu tô só esperando a Embraer sair de leilão, foi devolvida a leilão, cai a 5,5%, vamos com VEG e Embraer na sequência. Vai lá, Coutinho. VEG tá tranquila, não muda meu raciocínio, finalmente perdeu 4,171, cota 3,979, objetivo já conhecido 3,819. Embraer na tela? Então vamos lá, MBR3, double clique zoomzão. Embraer, deixa eu ver no meu. No meu, Embraer segue em leilão, o ativo cota R$ 73,50. Embraer ficou restrita no semanal, olha que belo gráfico, R$ 83,50. Bateu na expansão de 200 do FIBO e ficou por lá mesmo. Embraer corrige, Embraer agora, e a pergunta de vocês é, Coutinho, próximo ponto de compra de Embraer, R$ 67,89. Nós temos 10 horas com 38 minutos, o Haddad já não fala mais da tarifa do Trump neste momento, ele já está falando da relação com o Congresso e chequei com a Camila, não se falou em retaliação, o ministro da Fazenda não falou diretamente em retaliar os Estados Unidos, ele fala em construir um caminho, em construir uma saída. A pergunta é, ok, ministro, que saída, que caminho, por onde ir? E isso não foi reforçado nas perguntas, nem aprofundado pelo Haddad, por consequência, é a grande resposta que o mercado quer. Como é que vai haver a reação? Nós temos
Vale já tendo sido endereçada, VEG também, Embraer idem. Olhamos agora para outros 2 papéis que vêm sendo demandados pela audiência. B3 cai 2%, cota R$14,18, Coutinho. B3 Lindão, nossa entrada 1,289, o ativo cai, cota 1,419. No semanal, isso é uma desaceleração. No diário, isso também faz aqui o abaulamento, né? Ou seja, sobe, depois ele converte. Formação gráfica ainda não é de baixa, carece de atenção. A perda de 1,4, 1,9 dá uma azedada, a gente está em cima desse suporte, por favor, atenção. Mas você ainda tem um canal de alta. Eventualmente esse cara cai, 1,371 para a posterior alta. 10 horas 39 minutos, dólar agora no radar, Coutinho, R$5,566, a moeda americana vai despencando em 0,80%. Na semana, nós ainda temos um saldo de 2% de estresse, mas convenhamos, já começa uma correção, resta saber qual o fôlego dela. O gráfico te diz o quê? Deixa o dólar descer, cota R$5,567, suporte do dólar, atento vendidos, para inclusive, eventual compra, R$5,539. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 15 minutos na tela e zoomzinho. Agora vamos para o intraday. Sem alteração, restrito 1,38,280, 1,36. Lateralizado, não muda nada, 1,37,660, sem viés direcional. Muito bem, atenção, senhoras e senhores, Ibov à vista, recuando 1,04%, o Indifut que chegou a positivar, volta para o terreno de baixa, 0,12% de marcha ré. Você está vendo Ibovespa e dólar na tela. 10 horas com 40 minutos, seguimos na nossa cobertura. Na composição do Ibov, além de Embraer, Minerva e CVC, Cosan, Magalu e MRV estão recuando. E não é pelo estresse da curva de juros, porque a curva de juros estressada não está. Porém, neste momento, né, ela inclusive acomodou nos contratos médios e longos. Porém, quando o mercado estava fechado, o Indifut foi na frente, caiu pra caramba e a curva de juros estressou pra caramba ontem, em resposta ao noticiário. Natural que com o delay, dado que o Ibov à vista já havia sido fechado, esses papéis mais expostos a questões cíclicas fossem penalizados. Vamos ilustrar no gráfico a dinâmica de alguns deles, Coutinho. Então, por exemplo, CVC, que cai 3,5%, cota 2,25, e MRV ajudam a trazer esse raciocínio para a mesa. O que você pode dizer olhando para o gráfico? No caso de CVC, está na tela, o ativo está lateralizado, vale somente a figura gráfica em branco. O ativo lateraliza, está entre 2,19 e 2,49. A formação gráfica é baixista, mais provável é o rompimento de 2,19 objetivo 1,88. Nós temos 10 horas com 42 minutos, me atendo agora a papéis que tem ADR lá nos Estados Unidos. A gente costuma monitorar Petrobras também, falamos de Vale. Vamos para Petrobras. Petrobras cota agora R$ 34,85, 1,19% de marcha ré, e Petri 4 cai 1,7% a 31,77. No gráfico, Coutinho. Lateralizado, cota 3172, lateralizado entre 3110, 3334. Esse canalzinho de alta fica preterido no dia de hoje, imaginando que o candle feche fora do canal, a gente pode inclusive tirar. O gráfico de Petro, muito semelhante ao gráfico de Tesla, lateralizado, formação gráfica ruim, com afunilamento. 10h42, parece que uma pergunta está sendo endereçada a Haddad sobre a retaliação brasileira. Ele responde a este raciocínio agora, vamos acompanhar. Não tem equilíbrio nenhum em relação ao que foi feito com o Brasil ontem. Se explica muito mais pela pretensão política de uma força brasileira de extrema-direita do que propriamente com a racionalidade econômica entre dois países. Então, na minha opinião, eu não acredito que isso possa se manter assim. Eu não vejo base nenhuma para que isso se mantenha assim. E nós temos que fazer valer, inclusive porque eu entendo que o resultado desse tipo de ação vai ser desastroso para quem promoveu. Não vai ser bom para quem promoveu. Não vai ser bom. Isso vai trazer implicações graves que não interessam a ninguém. Então nós temos que buscar pela diplomacia fazer ver que isso não interessa e talvez quem ajudou a promover esse ataque ao Brasil vai acabar se arrependendo e se mexendo para tentar reparar com uma retórica totalmente torta o estrago que já fez. Mas eu acredito que nós vamos sair dessa
porque não tem base, simplesmente porque não tem base. Então, eu não acredito que esse tipo de guerra comercial ajude quem quer que seja. O Brasil vai seguir o seu caminho. Qual é o caminho? O multilateralismo político e econômico. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o mundo bipolar é ruim para o Brasil, é ruim para o mundo. Nós acreditamos que alinhamento automático, ideológico, é ruim para o Brasil. Nós entendemos que para defender os interesses nacionais, nós temos que aproveitar as oportunidades que se oferecem pragmaticamente, olhar para o mundo com a intenção de não permitir que uma força hegemônica imponha o seu desejo unilateralmente, mas que haja justamente espaço para parcerias múltiplas. Ao falar em diplomacia, em vez de uma retaliação econômica, o dólar atinge as mínimas, cai 1,01%, R$ 5,555. O Ibovespa Futuro volta para o terreno positivo, avança 0,10% a 138 mil pontos, dobra agora 0,18% de avanço. E a curva de juros vai renovando mínimas intradiárias. O ministro Haddad fala em diplomacia e não em retaliação econômica direta. A gente abandona a entrevista agora, a Camila segue monitorando no paralelo. Se houver o endereçamento de qualquer pergunta sobre medidas retaliatórias, a gente faz a cobertura imediata. Mas reparem, hein, a estratégia do Haddad de falar que isso não se sustenta, que não há fundamento econômico coerente para que os Estados Unidos tenham promovido o que promoveram, e que a resposta brasileira será ainda a que advoga pelo multilateralismo e que na direta cruzada com os Estados Unidos vai prevalecer a diplomacia, isto coincide ao menos com as mínimas da curva, com a mínima do dólar e com praticamente a máxima do Indifut. O Indifut que estava caindo 0,10 passa a subir 0,19, toca agora 138 mil pontos com 40, é isso? 138.040 pontos e vai flertando com as máximas. 138, 115 é o que a gente tem agora, renovação da máxima do Indifut. Essa é a importância de a gente monitorar as falas do ministro, seja ele quem for, e seja a fala no veículo que for. Me admira que alguns traders ainda não entendam essa lógica, mas eu não vou desistir. O Marcelo Coutinho está aqui na bancada para a gente fazer de novo a visita com o dólar e o índice no oferecimento de CME. Você acompanhou a dinâmica da abertura do mercado americano à vista nesse dia 10 de julho, hoje num caráter diferente em termos editoriais, diante do pano de fundo que se impõe. Coutinho, as mínimas na curva de juros não cessam, continua havendo mínima atrás de mínima nos vértices, contratos médios e longos. O dólar já passa a cair acima de 1%, 1,04% de marcha ré, a mínima se deu nos R$ 5,553. Estamos agora em R$ 5,554. E o Indifut encorpando, 138.150 pontos. A máxima foi nos 138.225. Estamos a 50 pontos de renovar mais uma vez a máxima, isso acabou de acontecer. Você, Coutinho? Bora, pessoal. Então vamos lá. No caso do índice, 138.150 se aproxima de 138.280. Comprados de plantão. Atento no 280, probabilidade. Bate no 280, rebate e volta a ceder. Dólar, atento, R$ 5,558, suporte R$ 5,539. Vendidos no dólar, atento, você vai chegar em cima de um suporte que é uma terceira retração de um fibo longo. Então, se esse cara não continuar caindo, eventualmente lateraliza, eventual alta para posterior baixa. Pode dar um susto. Então, atento, stop na região de 39. 10 horas 47 minutos. Máxima para o Indifut, 138.260 pontos. Haddad fala em acomodação, Haddad fala em diplomacia, Haddad fala com racionalidade econômica guiando a postura brasileira. Os vértices da curva de juros renovando mínimas atrás de mínimas, temos 7 pontos base. É aquele mercado de alta frequência, um mercado frenético que na abertura do mercado de futuros pintava um quadro, já agora, na primeira hora do mercado à vista, pinta um outro quadro, mais de acomodação, equilíbrio e baixar de poeira do que o oposto. E estão havendo algumas viradas em cotações específicas. A mais destacável pela intensidade com que se deu foi Suzano. Suzano estava no terreno de baixa, passou a subir, está avançando agora 0,7%. Cabe uma atualização também, enquanto o Coutinho vai graficar Suzano, cabe uma atualização de Embraer. Embraer saiu de leilão, segue caindo numa média de 5 a 5,5%, de volta à faixa dos R$ 74. Anotado isso aqui também. Vamos lá, Coutinho, no gráfico é você. Suzano à sua esquerda, pessoal.
o ativo rompeu R$ 50,03, que é esse longo suporte, abriu, guepou para baixo, volta para dentro do canal. Quem gosta da tese, é uma operação especulativa, é uma compra especulativa sob suporte da eventualidade de pegar um upside de Suzano. No caso de Embraer, tudo sob controle, o ativo cota 7407, sobe no dia de hoje no seu movimento intraday, cai 5,24, o ponto de compra dele mantém 6789. 10 horas 49 minutos. Vamos lá com o dólar e o índice de novo na sua tela para a gente reforçar aqui um movimento baixista para a moeda americana, altista para a Bolsa Brasileira, ainda que tenhamos que colocar o asterisco. Esse Indifut no positivo não contagia o Ibov, que segue caindo 0,70 agora, por uma simples razão, o gap que se deu no fechamento do à vista de ontem e no continuar do andamento do Indifut, que foi bastante para baixo, como se sabe. 10h49, TC News, seu resultado é a nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10:11, Coutinho. Já estamos inaugurando os últimos minutos contigo. Lá pelas 10h55, o Alex Martins vai voltar aqui pra gente conversar e organizar de novo o noticiário macroeconômico e político, por que não político-econômico? E vamos separar algumas das perguntas da audiência nesses 5 minutos que temos contigo. Olha, o Lívio tá pedindo aqui... a B3 já foi, Lívio. Ele pediu mais cedo. Quem mais tá aqui, ó? Renato falando de Rumo e Vamos. São as duas pimentas que eu tenho no meu portfólio. O Coutinho pode graficar. Bom, Vamos tava caindo bem aqui, deixa eu ver. Ó. Vamos 3, até melhorou um pouco o quadro. Tá em 3,91, cai 2%. E Rumo tá caindo 2% também. Rumo Rail 3 tá em 17,10. No gráfico, Coutinho, você... Vamos tá do seu lado direito, cota 3,92, canal de baixa, atenção, além de um canal de baixa, cai, lateraliza, cai, envelope de baixa. Vamos é baixista, objetivo de Vamos, R$ 3,54. No caso de Rumo cota, Rail 3, cota 1,711, se você pegar longa lateralização, faz aqui a mesma formação gráfica de Suzano, abre abaixo, gapa para subir. Esse aqui ainda não conseguiu. Então, de novo, perde 17,42. 17,42 é uma linha que não deveria ser perdida. Se azedar, próximo suporte 1,658, permanece baixista, canal de baixa, ambos ruins. Para complementar, lembra que eu falei? 1,38, 280. Atento comprados em índice. O índice já caiu quase 200 pontos, então 300 pontos agora, 1,37,995, então atento comprados no índice, já se foram 300 pontos, o índice pode virar. Ô Coutinho, Vale, esse fôlego de Vale vai até que ponto, hein? Porque não bastasse o minério de ferro em Singapura, em Dalian e a sustentação, insisto nessa ideia de rotação dentro da própria bolsa, que pode enxergar no amassado papel de Vale um porto seguro frente a outros papéis que hoje realizam mais. Vale tocou máxima na faixa dos 56,58 e agora cota 56,36. Quer dizer, não estamos distantes das máximas, é um avanço de 4,29%, Coutinho. Olha só, Léo, se Vale pegar, vamos imaginar então que o candle de hoje permanece, fechou o mercado. Fechou o mercado, eu vou falar que Vale começa a se transformar num envelope de alta. Sobe para lateralizar, para subir, o candle de hoje quebra o movimento de baixa. Dito isso, o que acontece com Vale? Eu tenho uma congruência em 5,720, 5749, 5801. Então, Vale vai a R$ 58,00, tomando a sua máxima, vai pegar 3 resistências na frente, para aí sim, se subir, você falaria de Vale a 59,33. Muito bem, Coutinho, 10h53, Tarifas Brasil, atualização, óleo informativo, Camila Nascimento. A gente noticiou mais cedo, segundo uma apuração da CNN Brasil, que o governo Lula estuda formar um grupo de trabalho para poder estudar a melhor alternativa ao tarifaço de Donald Trump. Agora, uma nova apuração da CNN diz que o foco desse grupo de trabalho vai ser criar
estudar novos mercados que possam atender a exportação brasileira. A intenção do governo é diminuir o impacto da alíquota na economia, que entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Além da Casa Civil, outra pasta que deve integrar esse grupo de trabalho é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tenho mais um destaque ainda em relação ao tema tarifas aqui no Brasil. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o presidente está reunido com o ministro Sidônio Palmeira, da Sencom, e com o secretário de imprensa, Laércio Portela, no Palácio da Alvorada. Na sequência, Lula deve dar uma entrevista à Record TV para se manifestar sobre a decisão do presidente americano, e o petista também está estudando fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV sobre o tarifaço hoje à noite. A ideia está sendo discutida por sua equipe, mas a decisão ainda não está fechada. Essa é só uma possibilidade por enquanto, Léo. Mas muito importante você trazer isso para a mesa, Caio. Eu te agradeço por uma simples razão. Qual tom adotará Lula caso venha a se pronunciar em cadeia nacional de rádio e televisão pelo Brasil? Qual será o tom? Qual o pressuposto de uma convocação de cadeia nacional de comunicação? É de falar com a população como um todo. É de falar com o eleitorado como um todo. Qual o tom que o Lula deve assumir? É o tom que o Haddad assumiu? De racionalidade econômica, de via diplomática, tirando temperatura da conversa? Não costuma ser o tom no atual contexto em que o Lula vem apostando mais na narrativa do nós contra eles e numa retórica mais pesada, mais agressiva. Então é bem importante, se houver a notícia confirmada de um pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em cadeia nacional, por malícia e experiência, o que a gente deve colocar como cenário base é um tom mais forte, é um tom mais aguerrido, em que basicamente o Lula venha a crescer a temperatura para cima dos Estados Unidos. Me parece que esse seria o cenário base. Acho improvável que o Lula convoque a cadeia nacional de comunicação para dizer que com a diplomacia o Brasil vai virar o jogo, não tem sustentação, tudo vai acabar bem ao final. Acho improvável. Obrigado, Cá, pelas atualizações. Nós temos 10 horas com 56 minutos. Coutinho, praticamente não há mais tempo. Vou pedir o seu destaque final em cima dos papéis de Embraer, que seguem sendo os mais impactados negativamente, porém já houve uma melhora substancial. A mínima de Embraer foi 71,60. Embraer já está em 74,80. Coutinho. Bora lá, pessoal. Embraer cai, então assim, né? Subiu, lateralizou, subiu. Aqui, se você seguir a regra, é para subir, né? Então você teria uma queda para posterior alta. A minha baixa é 67,89. Embraer, por enquanto, se estabiliza a 73,93, que é essa linha, esse suporte do Fibo. Então, assim, quem gosta de comprar barato, na forma mais fácil de se falar, ok, você tem uma correção de um papel com um bom viés, prejudicado no curto prazo, precisa ver como isso se desdobra. Você tem uma compra especulativa. Se você não quiser pagar para ver, ok, aguarda, veja como fecha, um trade mais conservador, com a viés de piora a 67,89. De qualquer forma, atenção, stop sempre tem que ter, logicamente não em função do gap, mas em função do planejamento da sua operação. Aguarda como o Embraer fecha, 7393 é um suporte importante, não é o mais forte, mas eventualmente pode ser uma compra especulativa e uma manutenção de alta. Para o dólar e para o índice, o recado final, Coutinho, quais são? Bom, calma, além de tudo, né? Vamos ver como é que o mercado agora se processa. Você vê que a parte da sobrecarga veio ontem, né? Hoje você não teve um grande movimento, né? O dólar nesse momento, ele tá, deixa eu voltar para o diário, o dólar nesse momento cai 0,71, seguramente a expectativa era diferente, então assim, o dólar recua, ontem ele deu a porrada, agora ele acomoda e lógico, hoje é o primeiro dia após, então atento novamente colocação de stop, no gráfico intraday do dólar, meu suporte permanece, R$ 5,539, no caso do índice, do seu lado esquerdo, o índice ali em cima daquele suporte a 138.280, o índice repica agora, o índice perdendo uma região de suporte importante no diário, ponto de inflexão. Então o dia de hoje opera pouco, opera com segurança e atenção, vamos ver como é que se desdobra. Coutinho, obrigado, meu irmão. Amanhã a gente volta a conversar. Foi muito bom ter podido contar contigo na trincheira aqui de uma cobertura especial que segue em jogo. Valeu, até mais. Tchau, lindão. Obrigado, bom dia, tá? Obrigado. Tchau, Cami. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês.